Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Buscando Saúde. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Não sai daí! E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o gastro Dr. Daniel Ortiz. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade. E vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Doutor Daniel, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a cirurgia bariátrica. Então, Thaís, a cirurgia bariátrica ela é um tratamento para a obesidade. Ela é indicada em pacientes que têm obesidade mórbida ou obesidade grau 2 com comorbidades. A cirurgia bariátrica ela envolve uma mudança estrutural no estômago e no intestino que vai fazer com que o paciente perca peso e, ao mesmo tempo, ganhe qualidade de vida. Ok. E existe alguma contraindicação para quem quer fazer essa cirurgia bariátrica? Na verdade, assim, a cirurgia bariátrica, hoje em dia, ela tem algumas indicações bem precisas. A gente indica a cirurgia para o paciente que tem obesidade grau 2. Que obesidade grau 2 é essa? A gente calcula através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse valor é baseado na altura e no peso do paciente. É uma fórmula matemática em que a gente vai dividir o peso pela altura ao quadrado. Então, baseado nisso, a gente vai classificar o paciente de acordo com o grau de obesidade, desde um peso normal até o sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e grau 3. Quando o paciente tem obesidade grau 2 associada a alguma comorbidade, que é alguma doença relacionada com a obesidade, seja ela pressão alta, diabetes, colesterol elevado, e ele não conseguiu perder peso com outros métodos, ou seja, tentou o tratamento clínico, já fez dietas, já fez atividade física, já procurou um endocrinologista, usou medicamentos e mesmo assim não obteve sucesso, depois de 2 anos de tratamento, ele é um candidato à cirurgia bariátrica. Os pacientes que têm obesidade grau 3, que é quando o IMC está acima de 40, independente de ter comorbidades ou não, também tem indicação de fazer a cirurgia. As contraindicações são os pacientes que não se enquadram nesses critérios ou pacientes que têm algum problema que não é possível realizar alguma cirurgia neles, seja um problema cardíaco muito grave, algum transtorno psiquiátrico que não permite com que ele realize a cirurgia, porque antes de operar, a gente faz uma bateria de exames e avaliações com outros especialistas que vão avaliar se esse paciente está apto a realizar um procedimento cirúrgico. Passa com endocrinologista, psicólogo, nutricionista, cardiologista e pneumologista. Só é possível fazer uma cirurgia bariátrica depois de todas essas liberações. Então, se o paciente não foi liberado por algum motivo, alguma condição de saúde, aí nesse caso está contraindicada a cirurgia. E, doutor Daniel, toda cirurgia ela tem riscos. Exato. Quais são os riscos da cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica atualmente, ela mudou muito. Em relação ao início da cirurgia bariátrica, nos anos 90, os riscos diminuíram bastante. Antigamente, a cirurgia era feita de forma tradicional, a chamada cirurgia aberta, em que precisava fazer uma grande incisão no abdômen do paciente para poder operar o estômago. Com o passar do tempo, se desenvolveu a cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia que a gente faz hoje em dia. Então, substituiu-se uma grande incisão, um grande corte no abdômen, que trazia muitos problemas de cicatrização, problemas de hérnia, sangramentos, por pequenas incisões, pequenos furos no abdômen, que a gente realiza a cirurgia através de vídeo. Isso reduziu bastante o risco, porém o risco não é zero, tá? É uma cirurgia de grande porte, que tem riscos associados, como qualquer outra cirurgia, de ter infecção, sangramentos, trombose nas pernas, embolia pulmonar. Então, esses riscos são conhecidos pelos médicos que fazem a cirurgia bariátrica e a gente tem várias estratégias para reduzi-los ao máximo. Atualmente, a literatura mostra que os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica por vídeo, em torno de 5% deles vão ter algum tipo de complicação. O que seriam essas complicações? É tudo aquilo que foge de um pós-operatório normal, seja uma febre, um sangramento, uma infecção, mas a maioria dessas complicações são leves e podem ser tratadas clinicamente. Em termos de mortalidade, se a gente pensar qual é o risco de morrer durante a cirurgia,
atualmente a literatura tem mostrado que é em torno de 0,1 a 0,05%. Então é um risco baixo se a gente considerar que o paciente obeso ele está em constante risco também por causa da própria doença que é a obesidade, que é uma doença grave, crônica, de difícil controle. Então o paciente obeso ele está em risco de aumentar a chance de ter câncer, de ter infarto, de ter AVC e outros problemas mais graves de saúde. Então, colocando na balança, se bem indicada, o risco de se submeter à cirurgia acaba sendo menor do que o risco de permanecer com a doença. Tem estudos provando que o paciente que é obeso e realiza a cirurgia tem a chance de ter uma expectativa de vida 10 anos maior do que aquele paciente que não se submeteu à cirurgia e permanece obeso ao longo da vida. E para quem hoje está pensando já está cogitando em fazer essa cirurgia bariátrica, que já passou pelo endócrino, não conseguiu emagrecer, o que é importante levar em consideração e como é a preparação para poder realizar o procedimento? Então, se você que está nos assistindo é um paciente que tem obesidade, já passou por algum tipo de tratamento, seja com médico ou nutricionista, e acha que seu resultado não foi aquele esperado, o primeiro passo é marcar uma consulta com um cirurgião bariátrico. Nessa primeira consulta, nós vamos avaliar o caso do paciente, fazer a pesagem, a medição da altura, calcular o IMC, entender quais são as comorbidades que ele tem, qual é o histórico dele de problemas de saúde, quais foram as tentativas de tratamento. Então, o primeiro passo é fazer a consulta com o cirurgião bariátrico. A partir daí, se o cirurgião bariátrico avaliar que realmente aquele paciente é um candidato à cirurgia, nós vamos para o segundo passo, que vai ser entrar no programa de cirurgia bariátrica. A cirurgia não é só realizar o procedimento e aguardar que as coisas vão acontecer automaticamente. Então, quando o paciente entra no programa, ele vai ser acolhido e vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar, que envolve nutricionista especializada nessa área de cirurgia bariátrica, uma psicóloga especializada na área, um endocrinologista que tem experiência com esse tipo de paciente, e ele vai realizar essas consultas e alguns exames e avaliações de forma pré-operatória, que envolve exames de sangue, ultrassonografia do abdômen, endoscopia, exames cardiológicos, pulmonares, fazendo um check-up completo para saber se o organismo está apto a realizar o procedimento. Depois de feito toda essa segunda etapa, que às vezes pode levar de 1 a 3 meses de tempo que o paciente leva para fazer essas consultas, ele retorna com o cirurgião bariátrico e nesse retorno o cirurgião vai conferir novamente se está tudo certo, tudo liberado para dar entrada na cirurgia. Quando a gente vai estar mais próximo da cirurgia, que vai marcar, a gente já passa toda uma recomendação de como é que vai ser o cuidado no pré-operatório, como vai ser a dieta no pós-operatório, que é uma dieta bem restrita, uma dieta líquida, para que dê tempo de cicatrizar tudo aquilo que foi mexido por dentro, e também as estratégias para diminuir os riscos. Então, utilização de meia elástica, que é uma meia que aperta a panturrilha do paciente, para que diminua o risco de formar trombos, uso de anticoagulantes, enfim, várias estratégias que a gente usa para que reduza os riscos de ter problemas no pós-operatório. E em média, doutor, quanto peso uma pessoa consegue perder com a cirurgia? Então, esse peso que o paciente perde, em média, é em torno de 30% do peso total ou 60% a 70% do excesso de peso. O excesso de peso é todo aquele peso que o paciente tem acima do seu peso ideal, que é baseado na altura. Mas essa perda de peso, ela é a longo prazo, não é de uma hora para outra que o paciente vai perder esse peso. A gente estima que em cerca de 18 a 24 meses após a cirurgia é quando o paciente vai estar estabilizando o seu peso e vai ficar com aquele peso ali estável. É normal que aconteça uma curva de perda de peso mais acelerada no início, nos primeiros meses após a cirurgia. Depois desse período inicial, se estabiliza um pouco mais, então a velocidade de perda de peso diminui e depois acontece um reganho natural, que é quando esse peso se estabiliza. Nem fica ganhando muito, nem perdendo muito. Mas é importante lembrar que o objetivo da cirurgia não é só diminuir os números na balança, porque quando o paciente perde peso, ele está perdendo tanto gordura quanto massa magra. Então a gente recomenda que após o período inicial de recuperação, os primeiros 30 a 45 dias, após esse período o paciente comece a atividade física,
principalmente com carga, musculação, academia, para que fortaleça a musculatura e que ele tenha realmente uma mudança no estilo de vida, para que perca mais gordura, ganhe mais massa magra, e nem sempre isso vai fazer com que o peso na balança reduza a ponto do que ele pode estar esperando uma velocidade tão grande. Então não é tão importante a velocidade de perda de peso, mas a qualidade dessa perda de peso. E já que foi citado agora sobre esse pós-operatório, como é que é o pós-operatório? É difícil? E na questão da alimentação, fica liberado de comer? Como é que fica essa questão? Então, o pós-operatório de cirurgia bariátrica não é um pós-operatório fácil, mas também não é algo impossível. Eu costumo falar para os meus pacientes que é um período de transformação, é um período de adaptação. Ele vai passar por esse período, mas que o benefício vai ser a transformação na saúde que ele vai ter a longo prazo. Como é o pós-operatório inicial? Geralmente o paciente vai de alta com 1 ou 2 dias de internação, e no pós-operatório em casa, o mais importante é seguir à risca as recomendações da nutricionista. Porque como a gente mexe no estômago, faz algumas emendas, algumas costuras, esse estômago precisa cicatrizar. Então, além do estômago estar reduzido de tamanho, então um estômago normal ele tem uma capacidade de armazenar alimentos em torno de 1,5 litro a 2 litros. Quando o paciente opera, a gente reduz essa capacidade para em torno de 70 ml até 150 ml, dependendo da técnica que foi utilizada. Então, nesse período inicial, o paciente vai fazer uma dieta bem restrita, geralmente é 1 semana de dieta líquida, tomando meio copinho de café, que é 40 a 50 ml de líquidos claros, a cada 30 minutos, por 1 semana. Não é fácil, mas o paciente, depois que opera, ele tem um controle melhor com relação à fome e à saciedade, acaba não tendo tanta fome e consegue fazer essa dieta de forma adequada. E ao longo do tempo, a nutricionista vai orientando e progressivamente aumentando a quantidade e a consistência desses alimentos. Até que ao longo dos 30 dias, mais ou menos a partir do dia 30, ele vai ter uma dieta já mais próxima de uma dieta normal, uma dieta sólida. Doutor Daniel, tem todo esse processo, mas é possível que a pessoa ganhe o peso novamente após a cirurgia ou não? É possível sim. Os pacientes que operam, as estatísticas mostram que em torno de 15 a 20% dos pacientes operados têm uma recidiva da obesidade, ou seja, ele tem um reganho de peso após a cirurgia. Por que isso acontece? Porque a cirurgia ela não faz milagre, ela não é uma fórmula mágica que é só operar e esperar vir os resultados e manter os mesmos hábitos de antes da cirurgia que levaram à obesidade. A cirurgia ela é uma ferramenta que ajuda o paciente a atingir a sua saúde e qualidade de vida. Então, a maioria das vezes que acontece esse reganho ou essa recidiva da obesidade são aqueles pacientes que abandonaram o tratamento, abandonaram o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ou então não estão seguindo corretamente a reeducação alimentar, não entenderam que precisam mudar realmente de estilo de vida, praticar mais atividade física, para que consiga manter esse peso pelo resto da vida. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório que o tratamento da obesidade é um tripé. São 3 coisas que precisam modificar. A cirurgia é um dos pés desse tripé, a reeducação alimentar e a atividade física. Os 3 têm importância igual. Então, se um dos 3 pilares falhar, o resultado dele também vai ser aquém do que ele espera. Então, é preciso que o paciente operado entenda que a cirurgia é uma ferramenta importante, é um aliado importante na saúde dele e que ele precisa cuidar bem. E o cuidado é manter sempre a reeducação alimentar e a atividade física em dia. Fazendo isso, dificilmente o paciente vai ter reganho de peso. Doutor Daniel, eu tenho uma amiga que fez cirurgia bariátrica e ela comenta das medicações. Essas medicações, após a cirurgia, é por toda a vida? Como é que fica essa questão? Então, quando o paciente faz a cirurgia, ele tem modificações no organismo que fazem com que nem tudo que ele está ingerindo vai ser absorvido por completo. Então, esse desvio intestinal e essa redução do estômago que a gente faz na cirurgia
faz com que o alimento não passe por alguns órgãos, algumas estruturas que antes passaria, como o duodeno, que é por onde absorve alguns determinados tipos de vitaminas. De forma resumida, algumas vitaminas não vão ser absorvidas de forma 100%. Então, esses pacientes eles vão precisar fazer suplementação alimentar para o resto da vida. Isso é importante e a gente esclarece bem isso antes da cirurgia. Só que essa suplementação alimentar, ela é geralmente feita com um polivitamínico e algumas outras vitaminas a depender da necessidade de cada paciente. Lembrando que o paciente operado, ele está fazendo uma troca. Ele está trocando muitas vezes remédios para hipertensão, para pressão alta, remédios para o colesterol alto, remédios para diabetes e está trocando isso por polivitamínicos, por vitaminas e por minerais que vai usar para que melhore a sua saúde e a qualidade de vida e não vai estar tratando doenças em si. Então é uma troca que acaba valendo a pena. Com certeza. E para quem está nos assistindo e pensa em fazer essa cirurgia bariátrica, o plano de saúde cobre ou é possível fazer pelo SUS ou somente particular? Então, a cirurgia bariátrica tem 3 caminhos que o paciente pode seguir. Todos os convênios, todos os planos de saúde, hoje em dia, são obrigados a cobrir a cirurgia bariátrica, tá? Atualmente, a cirurgia bariátrica, se o paciente preenche aqueles critérios que a gente falou no início da conversa, os convênios têm a obrigação de cobrir porque faz parte já de uma lista chamada de rol de procedimentos mínimos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta os convênios. Então, o convênio não pode se recusar a cobrir a cirurgia bariátrica, mas precisa que cumpra todos aqueles pré-requisitos. Outra forma de realizar para o paciente que não tem um convênio de saúde é de forma particular, mas também a gente segue sempre aqueles critérios baseados na indicação da cirurgia, ou através do Sistema Único de Saúde. Ele pode dar entrada. Atualmente, aqui no estado da Paraíba, só tem um hospital que realiza esse procedimento, que é o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o Hospital da Universidade Federal da Paraíba, e que, para dar entrada através do SUS, ele vai ter que ser encaminhado via Unidade Básica de Saúde, que é o postinho de saúde mais próximo da residência dele, do endereço. O médico vai encaminhar para o Serviço de Endocrinologia e Cirurgia da Obesidade do HU, e ele lá vai dar entrada no processo, na lista e aguardar a cirurgia. É possível sim fazer por esses 3 caminhos: cirurgia particular, SUS ou convênio. Doutor Daniel, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem hoje já está num nível alto de obesidade e está considerando fazer a cirurgia, mas que tem medo, que tem esse receio. Eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem. Então, a mensagem que eu deixo para o paciente que tem obesidade, sofre com esse problema, é que ele precisa entender que a cirurgia bariátrica ela é um tratamento para uma doença. Então, a obesidade atualmente, ela não é só uma característica do corpo da pessoa ou é causada por desleixo do paciente. Existem inúmeros fatores que fazem com que o paciente chegue a um determinado nível de obesidade. Genética, fatores hormonais, fatores ambientais, alimentares, e é uma doença de difícil tratamento. Eu diria que é uma das mais difíceis de se tratar. Não é à toa que existem diversos tipos de modalidades de tratamento. Quando a doença é fácil de tratar, é só um remédio e resolve o problema. Quando a doença é difícil, existem múltiplas modalidades. Tratamento clínico, cirurgia. Então, o medo que o paciente tem às vezes impede ele de tratar aquele problema que ele está sofrendo há muitos e muitos anos, mas que esse medo, a maioria das vezes, é causado por desconhecimento. Então, quando a gente não conhece bem uma determinada situação, determinada coisa, aquilo ali gera uma ansiedade, gera um medo. Então se informe, converse com seus amigos, com familiares, converse com profissionais que entendem do assunto, marque uma consulta, mesmo você tenha dúvida se é caso de fazer cirurgia ou não, converse com um médico especialista na área, que ele vai dar todas as informações que vai ajudar você a perder o medo. Eu costumo dizer que o medo do desconhecido trava a pessoa e limita ela a procurar tratamento e melhorar de vida. E é preciso que entenda também que a gente deve ter medo da doença e não do tratamento. Não é verdade? Daniel, muito obrigada pela presença. Muito obrigado e fico à disposição aí, até a próxima.
E para você que chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar.